Olha, vamos mudar de assunto, voltar aqui para o Brasil, voltar para o tema da abertura do CNN Money. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai colocar em votação amanhã, nesta terça-feira, o projeto de lei que cria um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes, ao classificar estes 4 itens como bens e serviços essenciais. Este é mais um capítulo da batalha contra o aumento das tarifas e dos preços e que pode promover, sim, uma queda da inflação. Priscila vai explicar isso já já. Mas, ao mesmo tempo, gera um desarranjo nas contas públicas de estados e municípios. Arthur Lira tomou para si essa tarefa de lidar com o choque dos preços que pressiona o orçamento das famílias, porque ele está diante da incapacidade do governo federal de interferir na Petrobras, mudar sua política de preços, ou, no caso da energia elétrica, uma demanda, inclusive, de Lira, fazer com que o governo descumpra os contratos com as distribuidoras, suspendendo os reajustes na conta de luz deste ano. Nós vamos olhar agora o peso que o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica tem na receita dos estados. Não é pouco, varia muito entre eles. O cálculo foi feito pela economista Vilma Pinto, que é da Instituição Fiscal Independente, com quem eu conversei ontem à noite. Nós vamos mostrar aqui o seguinte, olha, na tributação de petróleo, combustíveis e lubrificantes total, aqui estão todos os combustíveis, o peso na média do Brasil é de 19%. Para a energia elétrica, o peso total média é de quase 11%. Se a gente for olhar entre os estados, o maior e o menor, o estado que tem o menor peso é o estado de Alagoas, com um pouco mais de 21% do peso do ICMS, e São Paulo, que é um estado grande, tem 22%, e o Piauí, que é um estado pobre no Brasil, tem quase metade da sua arrecadação vinda como fonte os combustíveis e a energia elétrica. A Vilma Pinto diz muito o seguinte, falou, o fato do caixa dos estados e municípios estar lotado hoje de dinheiro, por causa da alta da arrecadação, de dinheiro que veio desde a ajuda federal para a pandemia, não significa que isso não vai provocar um desarranjo, inclusive por causa das obrigações do orçamento, que eu falei aqui, mais de 94% é de despesa obrigatória. Eu conversei também com o Eduardo Fleury, que é advogado tributarista da FCR Law, e ele disse o seguinte, se juntar a arrecadação das telecomunicações, que é mais um item que o presidente da Câmara quer colocar aqui, o ICMS vai pular, na média, para cerca de metade do que entra nos cofres estaduais. O Fleury lembra que em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que energia e telecomunicações não podem ter alíquota acima de 17%, por serem consideradas já essenciais. Mas o STF modulou essa decisão, permitindo que os estados só reduzam o imposto a partir de 2024, né, Priscila? Os estados precisam de um tempo para se organizar. O que o Lira quer fazer agora é um fast track dessa mudança. Quer antecipar, né? Então, essa mudança. E aí, como a Thaís falou, o ICMS é uma das principais fontes de receita para os estados. Então, os cálculos apontam ali, os estados fazem uma estimativa de 100 bilhões de perda de arrecadação no ano, mais economistas independentes, o Sérgio Gobetti, a própria XP, por exemplo, eles estimam que a perda de arrecadação seja de cerca de 60 a 70 bilhões de reais. De qualquer forma, é um valor significativo. E aí, qual que é a discussão importante nesse momento, né? O que a Thaís falou. Então, os estados, eles estão com uma arrecadação alta nesse momento por causa de aumento do preço do petróleo, de inflação, que aumenta a base sobre a qual incidem os impostos e também por causa de congelamentos de salários que vieram durante o período de pandemia. Qual que é a grande preocupação? É reduzir esse ICMS, gerar uma perda de arrecadação para os estados que pode gerar problemas nas contas públicas dos estados mais para frente, ou seja, problemas fiscais. Isso pode futuramente acabar afetando serviços como educação e saúde. Então, é aquela questão que não tem uma solução simples para um problema complexo. De fato, tem uma redução na inflação. Os economistas estimam que cerca de 1 ponto percentual da inflação desse ano pode cair se esse projeto passar. Então, dá um alívio para os preços agora. O problema é que essas medidas todas elas olham para o curto prazo, trazem um alívio agora, mas criam um problema mais para frente. Nós vamos falar mais disso agora porque é hora de Especialista CNN.
Quem está com a gente hoje é o Sérgio Vale, nosso especialista CNN. Oi, Sérgio, bom dia. Você deve ter ouvido a gente tratar aqui dessa questão do ICMS, de todos esses impactos e, claro, queremos te ouvir sobre esse efeito entre baixar a inflação agora, se acontece mesmo, e as distorções para frente, esse desarranjo que já provocou crises no passado. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Priscila, a todos que nos assistem. Olha, vocês já colocaram os pontos principais dessa discussão. Eu queria talvez adicionar um ponto que é relevante, que é uma discussão que a gente tem agora em relação a combustíveis, em relação à energia, que é um aumento temporário que a gente está tendo agora por conta de toda a pressão que a gente está tendo em preços de commodities, em taxa de câmbio, especialmente afetando combustíveis. E para uma solução de uma questão de curto prazo que a gente está tendo agora, o governo, o Congresso está querendo vir com uma solução de longo prazo extremamente difícil e complexa pelos valores que envolvem, pela questão muito complicada de você mexer em alíquota de imposto de cada um dos estados. Eu não sei se a solução de curto prazo que a gente precisa agora, colocar uma solução de longo prazo é melhor. Talvez, ao invés de utilizar dessa forma uma saída, é você pegar, como os estados têm sugerido, os dividendos que saem da Petrobras, que vão para o governo, pega uma parte desses recursos. E, de outro lado, também, a gente tem aí um resultado positivo dos estados ao longo desses últimos 2 anos, especialmente desse último ano, o superávit primário dos estados e municípios de 1,4% do PIB, eventualmente usar parte desses recursos para você conseguir criar um fundo de curto prazo para conseguir diminuir as tarifas agora, né? Em vez de colocar uma solução de longo prazo, que na verdade atrapalha toda a discussão da reforma tributária. A gente está com ela encaminhada na Câmara e no Senado, a PEC 45, a PEC 110, eventualmente alguma outra que possa sair da conjunção dessas duas. Não vai sair agora, obviamente, é mais uma discussão para o ano que vem, mas a reforma tributária que seria o lugar específico para a gente discutir essa unificação de alíquotas, não só para esses setores, mas de uma forma mais ampla. Então, eu preferia ver uma solução mais de curto prazo, olhando essa questão específica, do que usar a bala de prata de fazer uma mini reforma tributária de ICMS agora, no meio de uma eleição, que eu acho que não vai, primeiro, conseguir passar e não vai ajudar no final a ter uma repercussão muito grande em termos de inflação. Como vocês bem lembraram, 1 ponto percentual para uma inflação que a gente está em 12% agora talvez não seja tão suficiente.